Fala galera, Boleiros na Rede chegando, mais um dia com vocês, acompanhado desse time aqui, ó, time titular, ninguém viajando, ninguém piriri, ninguém em lugar nenhum, ninguém de férias em Orlando, em nenhum lugar, todo mundo aqui, time titular. Vamos lá, tô mostrando o Cariocão, gente? Não. Cariocão, bom. Carioquão, Carioquinha? Bom campeonato. Tá bom. Bom campeonato? Por cima. Aí estão os extremos, tá quente, né? não, Aí estão os extremos, um do lado do outro. Tá super quente, tá quente a beça. Não, os extremos, né? Um aqui. Exatamente, Né? Jogando 5 horas, jogando 5 horas, tá quente demais. Só tô me esquentando pela luzinha da lanterna. Boa. Vamos lá, galera. A pergunta que eu tenho pra hoje aí, vocês discutirem com a gente, escrevam aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube que você está vendo. Tem muito tempo que você não escreve nada pra gente, deixa uma pergunta lá, uma crítica, alguma coisa aqui no canal. Fala com a gente. Para que serve ou servirá no final do campeonato, ou para que está servindo o campeonato carioca para os grandes aqui do Rio? Os 4 grandes. Serviria. O objetivo era servir como uma grande pré-temporada. Se for isso mesmo, uma pré-temporada para o que espera no próximo ano, eu tô ferrado. Porque o Botafogo está definhando no próprio Campeonato Carioca, correndo o risco até de ser rebaixado no Campeonato Carioca. Mas eu acho que essa diretoria não ia desabafar de novo? Deixa o cara desabafar. Eu não entendo por que essa falha, esse amadorismo na hora de fazer um planejamento. Então, mas Sidney, a hora de errar é agora. Sim, a hora de passar vergonha. Mas erra com moderação, não mas passa com moderação, cara. A torcida do Botafogo não merece que isso. Sozinho, né? Vamos lá, pro Van Clay não ficar doido, nosso editor. Sidney acabou de falar, o letterzinho dele apareceu. Agora o Romão vai falar, o letterzinho dele vai aparecer também. Olha só, o Campeonato Carioca agora todo mundo se conscientizou que é uma pré-temporada. Pelos treinadores estão fazendo testes, estão colocando todo o elenco, por exemplo, de Vasco, o Flamengo está acontecendo isso. O Fluminense, o Fernando Diniz, ele está acertando o time base dele. O Botafogo, não sei o que está acontecendo, e aí eu concordo com o Sidney, porque uma coisa é você não ter os resultados. Por acaso o Vasco está conseguindo os resultados. Eu poderia ter perdido todas, mas ele está ajustando a equipe dele lá, está acertando lá. Eu acho que o Botafogo eu não vejo a mesma coisa, eu vejo desorganização, eu vejo o time desânimo, despreparado, estão batendo cabeça lá. Guarda um pouquinho. Páscoa, e aí? Como é que está a situação nesse início de campeonato aí? É aquilo que a gente está falando, a questão toda é que eles realmente, os grandes estão usando o campeonato como pré-temporada. Você vê isso, o Fluminense agora mesmo acabou de trazer o Ganso, que vai ter que entrar e se enquadrar no estilo de jogo do Fernando Diniz e tal. Não vai não! Ele não vai não! Não sei, né? Quem sabe? Quem sabe? De repente ele vira um auxiliar técnico bom ali dentro de campo, entendeu? Mas assim, se a gente parar para analisar os 4 grandes do Rio, o Flamengo está fazendo um trabalho inteligente, rodando o time todo. A esperança é a entrada do Muralha, né? Olha, imagina. Quando o Botafogo não foi, que coisa linda, né? Pois é, não, mas também o que adianta? Todo mundo pode estar pra fora. Quem quer acertar lá no gol? História na trave. Gente, Tem moral, hein? Tá com moral, Fluminense continua ainda tentando acertar o time, o Vasco tá fazendo certo, tá mesclando a garotada e botando os mais velhos aos poucos. Agora, o Botafogo é um caso a ser estudado. Tá no soro. É um caso a ser estudado. Porque Mas assim, ligando os aparelhos. se você parar para olhar, o time não é tão ruim assim para estar perdendo todas. Antes do campeonato começar, a gente colocava o Fluminense como uma quarta força. A terceira força. Hoje a quarta força é o Bangu. Vamos falar a verdade. Desculpa a torcida do Botafogo, desculpa aí mãe. Entendeu? A mamãe, claro, tá certo. Mas o Botafogo é a quarta força, o Bangu hoje é a quarta força. Que tá apresentando um time muito mais coeso, muito mais estruturado do que o Botafogo. Passar a bola pro Carlos. E com objetivo, né? Que você estava falando do Bangu, que tem objetivos claros aí, né? Eu ouvi uma entrevista do
um diretor do clube Bangu, para deixar claro. Diretor de Bangu, né? Então de Bangu pega mal. Foi com 8 O aí. Bangu tem pretensões em 2020 de disputar a Série D, para ter um calendário ao longo do ano. Força política tem, né? Porque Os políticos tudo lá. Mas esse é outro Bangu. Esse é outro Bangu. Porque se ficar só com o estadual e com a tal da Copa Rio, eles Isso têm uma folga enorme no calendário, uma Isso é- ociosidade é enorme no interessante calendário. isso porque vai trazer investimento para o Investimento clube. no clube. Sim. Eu acho que é dessa forma. Isso é o que a gente chama de Consequentemente, planejamento. pro bairro. Eu acho que é dessa Consequentemente, pro forma bairro. Exatamente. que os clubes de menor investimento Pode comprar precisam. um ar-condicionado Precisam bonitão lá pro pensar, bairro. né? O Tá Boa pensando. Vista, o Bangu, Volta Redonda. Esses clubes precisam pensar, o Madureira, precisam pensar O Madureira na hoje continuidade. disputa. Né? A Acho Série que D, disputa, o Volta Redonda chegou a disputar a Série Vira e D. mexe, uns estão na Copa do Brasil, É. né? Tentando, o problema é que não avançam, né, cara? Com relação ao campeonato estadual, eu acho que os clubes grandes, eles têm que usar esse período, né, já que o campeonato estadual não serve para muita coisa além de uma pré-temporada, para preparar o time para a temporada. Por isso que eu acho precipitado a gente achar que está tudo ruim no Botafogo e está tudo muito bom no Vasco, no Fluminense, no Flamengo. Não está, porque as coisas mudam. E o regulamento do campeonato permite uma recuperação. O Botafogo pode chegar em último, fazer um ponto no turno, não ganhar o segundo turno, nós fazer um número de pontos, campeão passar carioca. para a semifinal e ser campeão carioca. É, como É, pode ser ano o passado. regulamento Como o Flamengo permite. foi, como o Botafogo já foi, esse Então regulamento eu acho que acontece. precisa, a hora de errar é agora. É melhor passar vergonha no Campeonato Carioca do que chegar contra o Aparecidense e perder. Contra o Defensa e Justiça, perder. Campinense, agora é Campinense. Campinense. Já foi, coisa do Mas eu passado. acho Mas que o olha só, Botafogo precisa... mas o torcedor não vê assim. O torcedor é Mas paixão. aí é que tá, Robson. Mas O torcedor olha, precisa começar a modificar. eu concordo que a hora de errar é A hora de agora. errar é agora. A hora de errar realmente. Tá errando agora. muito. Tem Mas tempo. o Mas não problema- erra tanto, né? O problema é que você não vê a procura do acerto. Esse que é o Eu problema. acho que procuram. Como? De uma forma estão procurando. Não a gente tem. não sabe o que acontece lá nos bastidores do clube. Ele né, o que sabe, ele tá acontecendo. falando. Não, poxa, Porque, olha só. despreparo para um cara, para um diretor chegar e falar que a torcida abandonou o clube. Mas Isso é um absurdo, cara. O cara não tem direito de falar Como é isso. que E foi? aliás, Ao final da temporada passada do Botafogo. Não foi ruim. não foi Foi ruim. ruim, que terminou bem. Surpreendentemente não foi ruim. Aí é que eu falo que Fala a culpa brasileiro, não é do técnico. Brasileirão. É, brasileirão. Não, a temporada pro Botafogo ano passado, de uma maneira geral, não foi ruim. Foi campeão razoável. estadual. Foi o único do Rio campeão, né? É. E chegou entre os 10 no brasileiro, não foi? Nós fomos os 10º, se eu não me engano. Então, Mas chegou aí aqui que eu brasileiro. falo, por exemplo, Foi ruim. a diretoria, essa diretoria, se mandar o Zé Ricardo embora, vai ser, acho que da história do Botafogo, a diretoria mais covarde que existe, porque o Zé Ricardo montou um time muito bom, com aquilo que tinha no verdade. ano passado e salvou o Botafogo. Aí perdeu peças. Perdemos não peças teve reposição. importantes, Ninguém quase se mexeu perdemos pra ele. uma peça muito importante que é o Eric, voltou, mas só ele que tem uma lucidez. quase Quando- perderam o Gatito também. Gatito. Quase. Gosta sempre, Quando o Gatito, dirigente do Botafogo ele vai para público falar da torcida, acho que a gente tem que analisar da seguinte forma. A torcida do Botafogo tem por característica não estar no estádio. Que deveria Isso mudar. Deveria mudar. Deveria mudar. Eu acho que é Concordo dessa com você. forma. Obviamente, aí você vamos olhar o lado da torcida também. Pô, mas o que o Botafogo está entregando para que o torcedor vá Exatamente. até o estádio? Não, mas não tem que ser. Torcedor Não é tem trouxa, nada, gente. não, Trouxa. não, O Botafogo, Então, o pode ser Botafogo assim. como o Corinthians ficaram um bom tempo em jejum. Foi basicamente nesse tempo que a sua força também aumentou. O Corinthians então nem se fala. O Botafogo ficou 21 anos sem ganhar um título e não abandonou a sua torcida. E não abandonou o clube. Ah, então falta alguns aninhos ainda. Então, dentro desses 21 anos, o Botafogo teve excelentes equipes. Aí A eu torcida do falo. Botafogo Aí eu dividia falo, o Maracanã sabe? quando o Flamengo dividia Mas mesmo, entendeu? era um outro futebol. Era um outro Sim, mas aí- futebol. outra Era um outro época. futebol, mas o torcedor não vê hoje investimento, não vê uma ajeitada. A gente não tem Mas jogadores não tem que... como investir. Vai investir como? Tem sim, tem. Tirar. O cara Mas aí é que tá, criativo. olha, O cara é Carlos. estão trazendo um jogador agora Mas sem custo. O Fluminense trouxe o Ganso, que já deu uma mexida na galera. O sócio torcedor já começou. Os próximos jogos do Fluminense, a torcida vai comparecer mais. Vai ficar. Quem é esse? Mas Vai aí esse que cara tá, fazer essa Tem bola? que ter muita O calma. Botafogo não Tem que acontece ter, isso. tem que ter calma, mas aí é que tá, a gente não tem que procurar, a gente tem uma base que está se esforçando para poder fazer alguma coisa. A nossa base foi campeã brasileira há pouco tempo atrás, em cima do Corinthians, na casa do Corinthians.
Nós fizemos um campeonato muito bom. A nossa base fez um campeonato O que foi muito feito bom com essa também. base, né? O que foi feito com essa base? É isso que eu falo. Ninguém Isso se não propõe é uma a segurar. peculiaridade do Botafogo. Pois é, aí é que tá. A gente teve jogadores bons na base e não seguramos. O Palmeiras, que é o clube mais rico aí, não tem ninguém da base, não revela ninguém. Peraí, Emerson veio hoje? Emerson veio hoje? Emerson tá quieto, pô! Surpresa! Botafogo é o time da mãe dele. Botafogo é o time da mãe Mas dele. você arrependeu do que ele falou no início do Não, programa? eu tô respeitando a indignação do colega, cara. Isso. Tem que respeitar, o Eu cara tô- tá revoltado. Eu, como todos os botafoguenses, nós estamos muito revoltados. Porque com a para situação. eles fazer, para o Botafogo fazer um investimento, ele precisa de respaldo. E esse respaldo vem das arquibancadas. Rapaz, Vem de mas torcida. aí... Isso não tem Eu tô com o cara. Tem dois lados ali. Vem direito. Emerson, se faz essa parada aí. Olha só, Eu concordo com o você. torcedor, olha só, o dirigente do Botafogo, ele sabe que ele tem torcida. Se ele fizer algo e chamar a torcida para pagar, a torcida vai pagar. Agora, se ele ficar de braços Como nós cruzados, fizemos a ano torcida passado. também vai ficar de braços cruzados. Como nós fizemos ano Isso é um passado. reflexo, Mas pessoal. eu falo que a torcida some, que eu acho que a torcida deveria até mostrar as caras para se reivindicar. A torcida não aparece. Agora eu estou ouvindo um movimento de que a torcida está indo lá para a diretoria reclamar, reivindicar. Eu ouvi um movimento até na mídia, na TV aí. Agora sim, mas a torcida precisa meter a Eu cara. acho que a Cara. torcida do Botafogo precisa ir para o estádio, torcer pro time durante o jogo, acabou o jogo, esculhando a quem quiser. Você deu o exemplo do Corinthians. Como é que acontece lá no Corinthians? Vaia. Isso aí. Fala aí, Emerson. Se você parar pra olhar o que acontece no Corinthians, o que acontece no Palmeiras, o que acontece no Grêmio, o que aconteceu ano passado no Vasco, Mas olha só, porque a Wilson, torcida apoia durante o tem jogo. uma grande diferença entre as torcidas desses clubes que você está falando, a torcida do Botafogo. É uma outra torcida. Sim. Não, mas A a torcida torcida do do que elas têm que Botafogo, a fazer. atitude. Se assemelha A mais à atitude. torcida do Santos, Sim, torcida do Fluminense, sim, cara, mas olha só, do mas é a Curitiba. questão, mas é a questão da atitude, estar no estádio. Olha só, Até aí, estar no estádio, você tem que apoiar o time. Não, tem que estar no estádio. Estar no estádio e apoiar o time, isso aí tem que ser. Tem que ser. Agora, acabou o jogo, cara, vai bater na direita, vai bater lá No no portão lá, portão lá, vai Por exemplo, chegar. Tem uma coisa que eu não concordo na torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo costuma vaiar jogador durante o jogo. Eu também acho Eu acho horroroso. isso terrível. Você não pode fazer isso. Eu acho isso terrível. Você tá. Vai depois. Deixa eu perguntar um negócio pra gente fechar aqui isso. Não falou porque você não quis, hein? Ficou quietinho. Não, Ficou porque não quis. Tranquilo, tranquilo. Cai alguém no Carioca de importante, de técnico importante? Você acha que, por exemplo, o Zé Ricardo corre risco de cair? Cara, Acho que o Zé Ricardo corre. Infelizmente corre. Sabe por quê? Porque é resultado. É resultado. Futebol é resultado. E o Botafogo cai? Não, o Botafogo não cai. Não, O Botafogo não existe. cai. Não cai? O regulamento é muito fácil até para ser campeão. Isso não, Eu acho que o mas a Botafogo não possibilidade cai. Não existe. E você, Romão, acha que é? Olha só, esse programa vai ao ar depois da queda do Zé Ricardo. Ih, rapaz! Eu acho que quando esse programa for ao ar, o Zé Ricardo não vai Já ser técnico. não vai estar lá mais, né? É bem possível. Não é, bem possível. eu acho, né? Vamos ver. Vamos E ver. você, Eu torço acha que não. que é? Eu torço pra que Eu não. torço pra que não. Que não seja contra eles, Mas mas eu corroboro eles são com a covardes. opinião. Eles são covardes. Mas eu acho que se o Botafogo A diretoria perder covarde. esse jogo, o Já- Aí pergunta, vai tirar o Zé Ricardo, vai botar quem? Exatamente o que eu ia falar. Jorge Santana? Eles pensam nele? Anderson Moreira? Anderson Ah, Moreira? Cristóvão Cristóvão Borges? Não, tem um monte de gente aí. O Jair tá aí. O Jair Celso tá aí. Hutt. Celso Hutt. Sidney é bom. Costa. É. Sidney O Costa. Jair tá aí. Chama o Sidney, chama o O Vanderlei tá aí. Chama o Signo pra dar treinamento. Não, ó. o Vanderlei falou no Professor da programa da aí que ele não está dirigindo um clube porque ele não quer. Ah, é conversa dele. É conversa Entrou em dele. acordo com o time, ninguém quer. Ninguém quer. Ele não quer que Chama ninguém ele. quer. Vamos partir. Galera, olha, como falamos no início do programa, se não falamos, tô falando agora. Todo sábado, 10 horas da noite. Oh, É aqui opa, agora, né? ele Todo acertou. sábado, 10 horas da noite, 22 horas, nós Isso. estamos na Rádio 10 Web, horas da noite, Rádio esqueci por Top 22 horas. Sports, 22 horas, Rádio Top Sport. Acompanha lá o programa que todo sábado a gente tá também lá. Não, Lá tem mais lá tempo. eu tô falando sério. E lá tá mais Lá eu tempo. tô falando sério, tá? Ah. Porque aqui a gente Mentira, fala sério, não, nada. Fala sério. Lá ele falou que o Marcelo realmente vai ser reserva. Lá ele falou que o Juninho Pernambucano foi melhor do que o Mendes. Tu vai lá pra ouvir essas coisas, vai lá, tá? Galera, um abraço, até a Valeu. próxima. Valeu, né? Valeu. Salvem a gente, pelo amor de Deus.